Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui no Corintianeiro 2.0 com muitas informações legais do Corinthians para vocês, tá? Neste vídeo aqui vamos falar a verdade referente a Kaká, o que realmente acontece entre Kaká e Atlético Paranaense. Vamos falar aqui sobre José Martínez, porque o Corinthians cogita sim a rescisão de contrato com o jogador por tudo que aconteceu nesse histórico, tá? Vamos falar aqui também sobre Vini Souza, tá? Jogador que o Corinthians aí pode trazer para o timão, negociações abertas, e também sobre o Wesley, que pertence aí, tá fiel ao Al Nassr, tá? Fiel, peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Quero iniciar com José Martínez ou José Martínez, como vocês preferirem falar aí. O jogador, ele criou um histórico com o Corinthians de dúvidas, tá? Porque já faz três apresentações que ele se atrasa para se representar. E agora, recentemente, vocês já devem ter ouvido falar aí na plataforma, ele foi filmado aí para sua própria mulher, não sei se é namorada, não sei se é esposa, num parque aquático. E todos os jogadores do Corinthians já estão trabalhando, todos os jogadores do Corinthians já estão no batente, pegando firme, treinando, tomando sol nas costas e lá se dedicando para o bem do Corinthians. E o José Martínez até o presente momento não se representou. A questão do José Martínez hoje, ele é um jogador indisciplinado, todo mundo já viu, um jogador que eu sempre gostei desde o primeiro dia que eu vi jogos dele, pelo menos partes de jogos dele quando ele jogava nos Estados Unidos, onde o Corinthians queria contratar. Eu falei, cara, quem que é esse cara? Fui lá ver algumas partes dos jogos dele por vídeos no YouTube e fiquei, cara, é um cara muito raçudo. E no Corinthians não foi diferente. Um cara que corre o tempo inteiro, um cara que tem um preparo físico muito bom, um cara que se dedica, um cara que joga com muita raça, muito diferente de muitos jogadores do Corinthians que correm achando que é estrela, ele come a grama. Foi um dos destaques da final contra o Vasco, jogou muita bola, mas temos que entender que o Corinthians está acima de tudo e de todos, tá? Tá, Fiel? Tô falando esportivamente, tá? Não leve isso pro lado religioso, pelo amor de Deus. Então, o Corinthians está acima de muitos, de todos ali praticamente, tá? Praticamente não, está acima de todos, tá, Fiel? De presidente, de ex-ídolo, de ídolo atual, de qualquer jogador ou de qualquer situação financeira, o Corinthians está acima. Então, com o José Martínez não pode ser diferente. Já que o jogador, se erra uma vez tudo bem, erra duas vezes tudo bem, já que ele criou um histórico de erros de representar, o que ele está demonstrando? Que não está nem aí com a instituição, que não está nem aí se vai levar uma multa ou não, e que está achando que o Corinthians é um time que lá dos Estados Unidos, olha, eu vou atrasar aqui, na hora de eu me representar, eles vão me dar uma multa lá e eu fico de boa. É assim que funciona lá no Brasil. Esse é o pensamento do José Martínez hoje. Então temos que mostrar para ele que aqui no Brasil, principalmente no clube que ele atua, é totalmente diferente dos demais. Então o Corinthians, quando eu trouxe essa informação, eu não trouxe essa informação porque eu acho ou porque eu estava opinando. O Corinthians, sim, ele pensa sim numa rescisão de contrato com o jogador, tá? Porque isso não é tolerável, tá, Fel? Indisciplina no Corinthians não é tolerável. Não estou falando que o Corinthians vai dispensar o jogador, mas quando ele retornar, haverá uma conversa muito séria entre o Corinthians, o presidente e o Marcelo Paz, que inclusive é uma informação aqui exclusiva do canal do Corintianeiro para vocês, que o Corinthians cogita rescindir com o José Martínez e vai ter aí essa reunião com o diretor executivo de futebol e o presidente, tá, Fel? Fora que o Dorival Júnior, em entrevista coletiva, disse para o Marco Belo, após coletiva, que ele vai ter que dar uma satisfação para os jogadores que lá estão. Vai ter que dar um pedido de desculpa, explicar o porquê eles voltaram de férias mais cedo e ele não. E, inclusive, também um pedido de desculpas para Dorival Júnior, tá, Fiel? Mas mesmo que essa suspensão, mesmo que essa rescisão não aconteça agora, vai ser o ultimato que o Corinthians vai dar para ele. Olha, se voltar a repetir, você vai ficar fora do time, você vai ficar fora do Corinthians, vamos rescindir com você, se já não rescindir, dependendo aí, se ele demorar muito para voltar ainda, tá? E o José Martínez, cara, ele tem que entender o que ele quer da vida dele, porque, como já disse para vocês, os campeonatos estão rolando e ele está achando aí que tá na Disney, tá? Então temos sim que ser rígidos nessa questão. Se existe uma bagunça fora de campo, não podemos deixar essa bagunça externa que reina no Corinthians acontecer também dentro de campo. Porque se dentro de campo pode ser uma bagunça, estamos agora começando a pagar as dívidas corretamente, dentro de campo tem que ser algo totalmente disciplinado, porque senão o Corinthians aí pode se prejudicar muito com isso, tá?
comentem porque eu quero saber sua opinião. Se você gostaria da rescisão ou de apenas um gancho ou de apenas uma multa, comente porque sua opinião é de grande importância aqui para o nosso canal. Certo, fiel? Bora passar para os próximos assuntos aqui, porque eu tenho um assunto interessante também para trazer para vocês referente ao Kaká, antes da gente passar para o Vini Souza e também para o Wesley, tá? Corintianeiro, o que pega em situação ao Kaká? Eu sou uma pessoa bastante sincera em trabalhar e fazer os meus vídeos. A questão do Kaká, eu sei que ele é bastante criticado e eu mesmo critiquei o jogador. Eu sei que o jogador está sendo falado aí nos últimos dias que o Kaká é horrível, que o Kaká é péssimo, que o Kaká é um péssimo zagueiro. Eu não vou discordar, mas eu vou discordar porque a informação que chegou para mim, eu vou discordar com a situação que foi falado, que o Kaká não fechou com o Atlético Paranaense por causa daquele jogo em Bragança Paulista. A informação que chegou para mim não é a mesma. Não é a mesma que estão falando por aí. E aqui comigo é assim, tá, fiel? Eu não trabalho com informações de terceiros. Então, quando eu ouvi essas informações, olha, o Kaká não vai para o Atlético Paranaense por causa do jogo em Bragança Paulista. Porque o Atlético Paranaense em apenas um jogo viu que ele tem deficiência técnica, viu que ele não é capaz de jogar no Atlético Paranaense e desistiu de contratá-lo. Cara, você não faz avaliação de jogador em um jogo em hipótese alguma. Ninguém faz isso. Existe um scout para isso, existe um Cifute para isso, que é o Centro de Inteligência de Futebol, que todos os clubes têm. Então não existe uma avaliação de um atleta por um jogo, tá? Não existe uma avaliação de atleta. Quantos jogos o Memphis não jogou nada e nem relou na bola e no outro jogo o cara foi lá e arrebentou? Não existe avaliação de atleta de um jogo. Então, crucificar o jogador pelos erros em Bragança Paulista, eu acho válido, tá? É o trabalho de muitos jornalistas. Você falar do jogador, humilhar o jogador, como o jogador está sendo humilhado, tá? Eu, pelo menos, falei que ele jogou ruim. Não falei, pelo amor de Deus, desse Kaká, some com esse cara daqui. Porque o cara também é ser humano, tá? Não sou aqui também o Gandhi agora do dia pra noite. Porque ele realmente jogou muito mal aquela partida. Mas não foi esse motivo que o Atlético Paranaense afastou as negociações com o Corinthians referente ao Kaká. Não foi por causa desse jogo, tá? Não foi por causa desse motivo que o Kaká não vai ser mais contratado pelo Atlético Paranaense. O Kaká não vai jogar mais pelo Atlético Paranaense porque o Atlético Paranaense está em negociações avançadas com outro zagueiro aqui do Brasil a ponto de fechar, tá? Então acharam um zagueiro que é melhor do que o Kaká, as negociações avançaram e eles estão muito próximos de anunciar essa contratação. Informação que chegou pro corintianeiro hoje, eu falei, eu vou fazer questão de falar essa informação, tá? Porque a gente critica o jogador quando erra, ele tem que ser criticado, ele tem que aceitar, é a profissão dele, ele ganha muito bem para isso. Mas mentir a respeito do jogador para esculachar, olha, só foi o Atlético Paranaense ver aquele jogo que já desistiu do Kaká, que pena para nós. Como que o Dorival foi burro em escalar o Kaká? Eu não tenho essa mesma informação, respeito quem tem, não vou aqui cravar que é mentira, porque eu não tenho contato com nenhum diretor do Atlético Paranaense para isso, mas a informação que chega para mim, corintianeiro, eles desistiram da negociação com o Kaká porque o Atlético Paranaense iniciou negociações com outro zagueiro do Brasil e estão muito próximos de fechar. E eles acharam que esse zagueiro, no atual momento, é mais interessante do que o Kaká. Mas não foi por causa daquela partida, tá? Não foi por causa daquela partida, porque eles já estão aí adiantados com outro zagueiro, que se esse outro zagueiro não tivesse dado certo, com certeza o Kaká iria para lá, até porque o Kaká tem um histórico com o Atlético Paranaense, tá? O Kaká veio de lá, antes de Tokushima Vortex, do Atlético Paranaense, depois voltou para o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense ele tem um histórico lá, onde ele foi muito bem, principalmente na sua primeira passagem. Então, essas informações não conferem, pelo menos chegaram essas informações para mim, respeito todo mundo, mas as minhas informações referentes ao Kaká são essas. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Bora falar de Wesley, até para tirar uma dúvida aqui de vocês, tá? Uma dúvida aqui bastante, vamos dizer assim, presente, porque muitas pessoas estão perguntando. Quando eu trouxe a informação do Wesley, eu não disse que o Corinthians iria fechar. Eu disse que ele postou uma foto com a legenda "tô louco para voltar". O que isso quer dizer? Só fazer assim. Marcelo Paz, só fazer assim. O próprio Marcelo Paz disse que o Corinthians estava à disposição de portas abertas. Só. Mas eu mesmo disse no mesmo vídeo que não havia negociações. E estou atualizando hoje para vocês que não há negociações entre Corinthians e Wesley. Mas, para isso acontecer, é muito rápido, porque o jogador já disse que quer voltar. Para isso acontecer, é da noite para o dia. E eu acho que pelos campeonatos que o Corinthians vai disputar, se for por um salário singelo, que não compromete o clube,
eu acho que o Wesley é uma boa opção hoje para o banco de reservas do Corinthians. Uma boa opção. É um cara que tem um drible mano a mano, tem um drible a seu favor, tem a velocidade, tá? O Wesley, na minha opinião, é um jogador que saiu aqui do Corinthians, que na época virou titular absoluto com o Vanderlei Luxemburgo e fazia umas partidas bastante interessantes. Muito novo, tem que aprender muito, joga de cabeça baixa, não acerta um cruzamento, mas é um cara, bastante habilidoso. Eu não tô sendo irônico, tá? Não tô sendo... Então mesmo o Wesley aí tendo dificuldades aí nessa bola de linha de fundo, não acertando cruzamentos, abaixando a cabeça, sobre aquelas coisas que a gente já acompanhou do Wesley, é um jogador interessante, na minha opinião, pro banco de reservas, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente ao jogador. E pra gente encerrar, vamos falar sobre Vini Souza. Coritianeiro, quais as informações atuais que você tem referente aí ao volante do Wolfsburg, tá, fiel? Trouxe informação anterior para vocês que o jogador e seu empresário já tinha aceitado e viu com muito bons olhos uma vinda para o Brasil. Acontece que ele tem contrato aí, fiel, os direitos federativos do atleta pertencem ao Wolfsburg até 2030, onde o Corinthians financeiramente fica praticamente inviável de fazer aí uma oferta financeira para quebrar esse contrato, que vai ficar muito caro. Mas já faz 4 partidas que ele não joga, tá? Que é banco de reservas, mas temos que entender que ele está sendo relacionado toda vez para o banco de reservas. Ele não joga, mas está sendo relacionado pelo técnico, tá? Então é um jogador ainda em atividade no Wolfsburg. É diferente de um jogador que, por exemplo, igual o Alisson no São Paulo, que o treinador já disse que ele não vai fazer parte dos planos de 2026. O jogador está no banco de reservas aí à disposição do treinador do Wolfsburg, tá? Então é uma contratação que mesmo financeiramente, se eles negarem o empréstimo do Corinthians hoje, financeiramente, mesmo o Corinthians tentando fazer, eu acredito que não vai dar negócio. Então a chance do Corinthians, a esperança do Corinthians é que eles aceitem o empréstimo por conta do que o próprio jogador e o próprio empresário do atleta está querendo a sua chegada dele no Brasil, tá? Eles vê com muito bons olhos hoje o Vini Souza, que perdeu espaço lá, chegar num time para ser titular, tá? Então eles estão forçando a barra para o jogador conseguir aí um empréstimo com o Corinthians. Mas hoje podemos considerar que não são umas negociações que estão avançadas, não são negociações que podem aí fechar a qualquer momento. Isso ainda vai tocar um pouco de tempo, tá, fiel? Muito por conta aí do contrato dele, que falta muito para acabar ainda, que vai se encerrar só em 2030, tá? É muito tempo de contrato, então vamos ter que aguardar aqui para mais desfecho dessas informações. Mas eu já quero concluir para vocês aqui. Se eles negarem o empréstimo, as negociações estão encerradas, tá? A única esperança do Corinthians é que aceita o empréstimo. E para isso, o jogador e o empresário também estão trabalhando lá para que possa dar certo esse empréstimo. Qualquer informação nova sobre o Vini Souza eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvidas. Combinado? Então o Corinthians mantém a esperança do empréstimo. E se não der certo o empréstimo, fazer o quê, né, fiel? Paciência. Certo, fiel? Quero pedir humildemente para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!